Cristo. É o que pode nos fazer vencer as seduções externas e internas das serpentes. Por isso, pense nisso, né? Pense nesse evangelho diferente que está lhe seduzindo. Pense nesse Jesus diferente do qual, né, do evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Pense neste evangelho e veja o evangelho que estão trazendo para você. Não é um evangelho diferente, né? Com seduções externas, internas, né, das serpentes. Então pense nisso, né? Que está sendo pregado hoje um outro evangelho, um outro Jesus, que não é o Jesus dos evangelhos. É bom a gente conhecer o Jesus que nos traz paz, que nos leva para um Éden, né? Um paraíso, e que não deixa ser seduzido pela serpente, pelo bolo, pelo prato que a serpente oferece. Deus abençoe a todos. Veja, reveja esse vídeo, né? Que com certeza você vai poder aí aprender muito, né? Muito com isso. Então a gente convida que você reveja esse vídeo e que Deus lhe ilumine, lhe traga clareza e que você não seja enganado, né? Não seja enganado pela serpente, não seja enganado, né, pelos falsos ministros, pelos falsos apóstolos, não seja enganado aí pelos que se dizem cristãos e estão vendendo um evangelho que não é o evangelho de Cristo, né? Estão vendendo um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Então aí cabe, né, cabe a gente examinar a palavra de Deus, principalmente quando um ministro está pregando, quando um servo de Deus está pregando, né? Seja servo de Deus ou não seja, né? A gente tem que examinar tudo à luz da palavra de Deus, dos evangelhos. Aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus trouxe para nós, para que não caiamos, né, na sedução da serpente. Ele não vem, como eu diz assim, não, como é que eu vou dizer, um bicho-papão, né? Como o desenho aí. Não, é a beleza mais bonita da natureza que a gente vê aí. Então precisa todo um cuidado, precisa estar vigilante, pedir para Deus iluminar a sua mente, porque como a gente viu aqui no texto propriamente, né? Como a gente viu no início aqui, quando a gente começou a falar sobre que Paulo, quando Paulo diz em 2 Coríntios que ele receava, assim como a serpente enganou a Eva, né? Do mesmo modo fossem as nossas mentes corrompidas. Mas agora eu te pergunto, como é que a serpente enganou? A gente está vendo aí no vídeo, né? A gente vê aí, né, uma imagem, né, para a gente se alimentar de algo, um prato cheio, um bolo preparado, né? Parece que, como diz assim, a gente vai comer aquilo, vai se tornar superior, vai se tornar igual, né? Vai se tornar independente. Então tem que ter esse cuidado, né? Assim como a serpente enganou a Eva, do mesmo modo fossem as nossas mentes corrompidas, né? Pela sedução, pelos olhos, né? Pelo orgulho, pela arrogância, né? Essas coisas que podem nos afastar da pureza e simplicidade devida a Cristo, né? E o apóstolo Paulo fazia isso, se relacionar à sequência dessa palavra que mostra os falsos apóstolos, né? Falsos ministros de justiça disfarçados. Olha bem, ministro de justiça disfarçado, eles botam uma capa ali de ministro, mas só são lobos devoradores. E anjos de luz travestidos, olha bem, né? O próprio Satanás se veste de anjo de luz, né? Se apresenta como ministro da justiça, né? Como um apóstolo, como um pastor, como um presbítero, evangelista, né? Todas figuras representativas da serpente, né? Que enganou a Eva e seu marido, né? Que agora, em seu disfarce
apostolar, seu disfarce pastoral, no seu disfarce presbitério, né? O seu ministério de presbítero, de evangelista, diácono, né? Afastam o povo da simplicidade e pureza do Evangelho, né? E aí começam a colocar a sua crença legalista, né? Antigraça, né? E aí começam a trazer aí as suas culturas, começam a trazer o seu paganismo, né? E aí vai, né? Os quais vão tentando vender, né? Um evangelho cheio de gnosticismo, cheio de um Cristo esotérico, né? E tentam vender isso para o povo. É isso que o apóstolo Paulo diz: receio, né, de que vós, assim como a serpente enganou a Eva, assim também sejam corrompidas vossas mentes. Né? Então precisamos estar de olho na palavra, porque hoje existe um evangelho que está sendo pregado aí que a gente precisa, né, estar vigilante, porque se a gente não vigiar, daqui a pouco estão pregando um evangelho, como a gente vê muita lorota em cima de púlpito aí, gente que não tem o evangelho de Cristo, não tem o evangelho, não tem a palavra de Cristo, não tem, e aí começam a falar suas palavras, e as pessoas acham que aquilo ali é evangelho, né? Pela falta de conhecimento, pela falta de manuseio das escrituras, de ler, acabam sendo enganadas, e a gente vê muito isso hoje nas igrejas, né? Um outro evangelho, um evangelho diferente, um Jesus diferente. Então, precisamos estar atentos para que isso não venha nos pegar de surpresa. Que Deus abençoe. Até a próxima mensagem.